Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 4, do versículo 31 ao versículo 37. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a palavra do Senhor hoje nos apresenta onde a presença de Jesus habita, o mal, o maligno, o demônio, ele não permanece, porque a autoridade do Senhor Jesus diante de todo o mal, diante de Satanás. Aqui nós estamos diante de um homem possuído, como diz aqui o livro de estudo do Scott Hahn, um teólogo, nos diz assim: com autoridade e poder, muitos exorcistas populares, durante os tempos do Novo Testamento, recitavam fórmulas mágicas e usavam raízes odiféricas para expulsar demônios. Jesus, no entanto, simplesmente profere uma palavra e o espírito sai. O exorcismo desempenhou um papel fundamental em sua campanha contra o reino de Satanás. Para que a gente possa entender, irmãos, Satanás existe, o inferno existe, os demônios existem. Então, e que forma que Satanás ele vai possuir alguém? Ele pode chegar assim, entrar dentro de alguém e se manifestar? Não. Ele não tem autoridade sobre nós. Se nós não deixarmos Satanás entrar. De que forma que eu deixo Satanás me possuir? Quando eu nego a presença de Deus na minha vida. Quando eu nego a Eucaristia, quando eu nego a confissão. E aí eu me uno ao querer das coisas satânicas. Por exemplo, as músicas de hoje em dia que refletem muito isso. A bebida, o excesso, onde que você fala que não deve, se perde de você mesmo. Quantas vezes, irmãos, a gente pode dizer, proferir palavras embriagado e você convidar Satanás a entrar na sua vida? Eu quero morrer, muitas coisas a gente pode falar embriagado. Por que eu falo isso? Porque eu já falei palavras quando eu estava embriagado, proferi palavras dentro da minha casa, palavras de destruição, palavras que afetaram toda a minha família. Então, querido irmão, Satanás ele precisa que você ordene ele e você convide ele a entrar em você. Mas diante de tudo isso, nós estamos vendo aqui a presença do nosso Deus, o Verbo que se fez carne, habitou no meio de nós e nos mostrou que diante de Satanás, Deus tem autoridade. Então ele tem autoridade, mas nós temos que reconhecer a presença de Deus. O próprio Satanás, ele reconhece quem é Deus. Ele reconhece, ele fala aqui nessa palavra: tu és o Filho de Deus. Então, querido irmão, e o nosso coração tem que ter essa presença de Deus e reconhecer. Porque assim, tem situações malignas, Tem a possessão e tem traumas que levam você, às vezes, a se jogar no chão, a se retorcer, mas toda a possuição você não vai lembrar o que aconteceu. Mas existe as coisas malignas, As que fazem você ficar naquele estado irreconhecível. Aquele estado que você não está possesso, mas você está influenciado pelo mal.
Mas nessa influência pelo mal você consegue refletir, você consegue lembrar o que você fez. E nessa influência, diante de todo o mal, hoje nós vamos fazer o que no Lectio Divino? Nós vamos reconhecer qual é a influência de Satanás, qual é a opressão maligna dentro da minha casa, qual é a opressão maligna dentro do meu coração. E como que eu lidar com tudo isso? Como que eu vou lidar com uma situação dentro de casa que está sendo oprimido por Satanás? Se não é com você, querido irmão, preciso que eu esteja preparado. Preciso que eu passe a face de Jesus para aqueles que estão perto de mim. Não é eu acusando a Satanás, não é eu direcionando, não. Jesus disse uma palavra simples: cala-te e saia. Cala-te e sai. Não se converse, não se dialoga com Satanás, com a maldade, porque ele espera que você dialogue com ele para que você dê motivos para as brigas, para as discórdias, diante de uma desavença dentro de casa. Silencie, reze, e é uma forma de você calar Satanás. Não alimente o ódio, não alimente o rancor, porque tudo que ele quer é criar divisão na família. Então, obras satânicas, a obra do mal diante da família, diante do coração, é que você alimente isso. O amor entre sogra e nora, e vice-versa, genro e sogra. E o que ele faz? Ele faz você enxergar o defeito dos outros, acusações, e não consegue enxergar a miséria do outro, qual é a razão que aquela pessoa está passando aquilo, por que ela está vivendo aquilo. E às vezes não tem o respeito, causa divisão. Quando a gente casa, a gente quer casa, a gente quer que o esposo, a esposa tenha esse momento de casal, família. Então é o respeito, sogra, mãe, pai, cada um no seu devido direcionamento com Deus. E tudo isso, irmãos, tudo que Satanás quer é divisão. Quer que a mãe sinta a dor do filho e brigue com a nora, e vice-versa. E entra aquela maldade, aquela ira. Que a gente possa compreender que o amor de mãe e filho é o amor de mãe e filho, mas casou, o direcionamento dele com a esposa. O que eu posso fazer? Eu posso ajudar eles quando eles virem me procurar. Eu vou dar uma palavra de Deus, eu vou demonstrar o amor de Deus. Isso é um direcionamento familiar. É eu no meu lugar, como pai, como mãe, como genro, como sogra, sogro, para que não haja a divisão. Satanás, ele quer colocar a sementinha do joio no meio de todo o casamento, no meio de toda a família. Então, qual é a situação de sua vida que Satanás tem oprimido o seu coração? Talvez foi isso que eu falei, está tendo desavença dentro de familiar, está tendo situações, acusações, o pecado tem feito algo de errado. Talvez as pessoas tenham que tentar te ajudar e só comece a enxergar teus defeitos. Coloca a mão no teu coração. Qual que é a situação maligna que hoje a ordem não é da minha boca, mas é da boca de Deus? Somente vou proclamar as palavras, querido irmão, que Ele proclamou. Mas essa palavra serve para mim também, para o meu coração. Que assim seja dentro da sua casa. Às vezes eu quero proclamar que a palavra seja para calar Satanás naquela pessoa. Mas quantas vezes Satanás entrou através de mim para aquela pessoa? De uma forma de eu fazer ela ficar com ódio, com raiva. A maior graça, irmãos, é quando você consegue se enxergar e você vê que primeiro Deus tem que curar o meu coração, para que eu transmita a face de Jesus. E onde está a presença de Deus, o amor, a compreensão, a caridade, onde dois estão ali, se você estiver com Jesus, você não vai deixar Satanás dividir a tua casa, o teu coração. Por isso eu preciso limpar. E de que forma? Eu não me querer os desejos carnais, e sim a espiritual. Paulo vem nos alertar hoje nessa primeira leitura. Tome cuidado para que você não se decline para as coisas carnais. Porque o homem, ele se direciona diante da parte espiritual, onde que te liberta de todo o mal. E é a presença de Jesus. Então que o Espírito Santo de Deus venha trazer para o nosso coração hoje. Feche teus olhos. O que tem oprimido o teu coração, querido irmão, querida irmã? Hoje eu coloquei o que tem oprimido o meu coração. Eu tenho uma luta, irmão, para que eu possa negar as coisas que me fazem cair na tentação, que é a bebida, que é a vida deste mundo, as músicas, quantas coisas. E isso, às vezes, bate de frente com aquelas pessoas que eu convivo, mas eu não quero dizer não para que ofenda as pessoas,
mas eu também não quero conviver com o pecado que me faz pecar, a situação que me faz pecar. E isso tem oprimido a minha forma de agir. Mas eu peço muito a Deus que no meu silêncio, talvez o julgar das pessoas, o olhar em cima de mim, traz para muitas pessoas um direcionamento errado do meu proceder. Mas eu tenho um advogado, que é o meu Senhor. Vou continuar em oração, vou continuar pedindo a Deus que me dê a força e sabedoria para negar as situações de pecado e conviver com a graça de Deus. Mas no silêncio, o Senhor me colocava muito assim. Vai ter situações que você vai ter que deixar Jesus dizer: cala-te e saia. Porque neste momento, quando Jesus dá ordem para Satanás calar-se, é porque a fala dele estava trazendo desavenças. E dentro de nós, todo o mal que oprime com a nossa fala, que traz desavença, o Senhor está dando uma ordem hoje. Pare com isso, filho e filha. Pare de levar as desavenças. Para de ficar levando fofoca, intrigas. Cala-te, Satanás, e saia. Cala-te todas as opressões do mal. Cala-te todas as palavras que trazem desavença. Cala-te tudo aquilo que transforma o coração do homem, a inveja, a luxúria, a busca pelos prazeres da carne, as orgias, as bebedeiras, a prostituição, o adultério. Cala-te todos os desejos da carne e saia este mal que oprime o teu coração. Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus tem poder, e a autoridade que o Senhor Jesus dá hoje sobre a situação que estava investindo contra a tua casa, contra a tua família, é uma autoridade da própria boca do meu Senhor. E esta opressão maligna que existia dentro do teu coração, da tua família, está sendo silenciada agora. E uma paz muito grande está reinando neste ambiente familiar, nesse ambiente de trabalho, porque o teu coração está agora aliviado. O teu interior está aliviado. E que o Espírito Santo de Deus venha preencher, Senhor, tudo aquilo que estava de mal, que habitava, que rondava perto de nós, dentro do nosso coração, que seja preenchido com a tua graça, Senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos permitir que quando o mal que rondava o nosso coração, aquilo que fazia mal para nós, que seja o que eu estava vendo na internet, o que eu estava vendo, escutando, preencha com as coisas divinas. Isso que o Senhor me coloca agora. Músicas de Deus, pregações, coisas de Deus. Se ocupe com as coisas divinas. E isso vai tomar lugar, vai preencher o que o mundo estava preenchendo. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reza um Pai Nosso e 13 Ave Maria e agradecimento a Deus, porque o mal hoje teve uma ordem diante dele. Satanás não tem poder. Cala-te e sai, em nome de Jesus. Um grande abraço. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso